E aí, nós vamos dar continuidade a esse tema, se a indústria 4.0 está roubando os empregos e se a gente pode, o que a gente pode fazer, como se portar diante disso. E eu comecei, o tema, né, esse, é uma pergunta, a indústria 4.0 está roubando os empregos, e aí eu vou fazer primeiro algumas considerações também, mas no final quero trazer algumas propostas para a gente pensar. Eu vi no chat, vocês foram colocando aí muitas angústias, e desde o momento que eu propus essa mesa, que eu pensei nisso, foi justamente pensando nessas angústias pessoais, individuais que a gente vive. E que elas perpassam todos, principalmente todo mundo que está em início de carreira. Então, eu vi alguns colocando no chat sobre a questão de sou professor de química, ou tive uma experiência negativa numa busca por emprego. Então, isso faz parte do nosso processo, tá? Vocês não estão sozinhos, muito pelo contrário, vocês não são exceções. Infelizmente, isso acontece com todo mundo, né? Todos nós temos essa angústia. Então, a ideia dessa mesa redonda foi justamente a gente trabalhar essa angústia, tá? Era essa a ideia principal que eu gostaria que a gente conversasse hoje, assim. Não só, é uma preocupação que eu sempre trago nos eventos, não só diagnosticar a situação, não só diagnosticar um problema, mas pensar como lidar com ele, como que nós podemos resolver, como se portar. Então, quando a gente vem aqui, eu comecei trazendo as definições, e aí foi muito bom, como eu disse, a professora Fernanda já trouxe muito bem essas definições, inclusive com ilustrações. Então, a gente viu, né, no começo da fala dela, nós temos as fases que são chamadas de Revolução Industrial. A história trabalha só com a primeira, a geografia trabalha com essa ideia de primeira, segunda, terceira e quarta. Bom, então, a indústria 4.0, que é chamada de quarta revolução, ela trabalha, ela tem como característica principal, como foi dito, a inteligência artificial, robótica, internet, né, que são que traz essa velocidade, essa rapidez na produção, na vida, no consumo. Mas a primeira provocação para pensar, eu coloquei aqui de vermelho. Toda vez que há uma inovação na história, há aqueles que veem as novidades de forma negativa. Então, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, aquela que foi feita, a do vapor, né, tinha o carvão e tal, as pessoas tinham medo de andar de trem, porque elas achavam muito rápido e perigoso viajar a 40 quilômetros por hora. Então, as pessoas estavam acostumadas a andar de cavalo. E aí você passar para um trem, era uma tecnologia muito grande para a época. Então, as pessoas ficavam com medo. Então, é sempre isso que acontece. Toda novidade, ela assusta. Tá? Isso faz parte da história humana. E aí, por consequência, né, tem essa outra provocação. Toda vez que há uma revolução industrial, o discurso de que as máquinas estão roubando os empregos volta. Então, sempre tem esse mesmo discurso em pauta. Então, a primeira revolução industrial, que foi essa pelo vapor e o uso de ferro e carvão, né? A professora Fernanda falou do movimento ludista. Então, alguns trabalhadores quebravam máquinas porque acreditavam que o problema eram as máquinas. Então, se eu quebrar as máquinas, eu não vou ficar desempregado, né? E aí, daí, perpetuou essa ideia. Então, a tecnologia substitui a mão de obra humana, consequentemente, ela gera desemprego. Mas aqui está. O que a história nos mostra é que os empregos, eles não acabam, eles mudam de lugar. Essa aqui é a tese para a gente pensar, para começar a aliviar essa angústia. Tá? Os empregos não acabam, eles mudam de lugar. Tá, mas então se a tecnologia não é a vilã que rouba os empregos, por que nós temos cada vez mais desempregados na nossa sociedade?
E aí a resposta é, por causa do sistema. Ah, você respondeu um clichê, é muito fácil colocar a culpa no sistema. Então, você vai dizer que a culpa é do capitalismo. Não. Aí é que está. Veja só, o nosso sistema é o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele é como um carro ou um avião que ele pode funcionar muito bem desde que ele tenha a manutenção correta. Né? Ou seja, se você não fizer manutenção em um avião, o que acontece? Ele vai cair. Se ele cair, a culpa não é do avião. A culpa é porque a empresa não fez a manutenção correta. Né? Ou seja, sem manutenção não tem segurança. Então, para funcionar, aquilo é ótimo, mas para ele funcionar tem que estar com a manutenção em dia. É a mesma coisa com o capitalismo. Ele é um sistema que pode funcionar, mas ele tem que estar com a manutenção em dia. Ou seja, assim como você, quando pega um carro, um avião, a manutenção, ela vai evitar, por exemplo, uma corrosão, um desgaste. A manutenção do capitalismo, ela serve para você corrigir as injustiças que ele naturalmente promove. Né? Então, por exemplo, um carro, ele vai rodando o pneu, uma hora o pneu acaba, fica careca. Se você não trocar, você freia, o carro não freia e bate no carro da frente. No capitalismo, à medida que ele vai rodando, ele vai gerando desigualdades. Se você não fizer a manutenção dessa desigualdade, chega uma hora que o sistema entra em pane. Né? Bom, o que seria essa pane? Quando você não faz uma manutenção correta nesse sistema e ele fica desgovernado, ele cria esse excedente de mão de obra, essa reserva que a Fernanda terminou na fala dela, é um excedente de mão de obra sem qualificação que é jogada para a margem do mercado. Tá? Esse é o problema. Esse seria o pneu careca ou a falta de óleo do sistema capitalista. Você não mantém, você vai gerando um excedente de mão de obra que vai ficando à margem. Né? E aí tendo que se submeter a situações degradantes. Bom, para isso ficar mais claro, mais didático, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma viagem na história do Brasil. Eu vou lá no começo, vou trazer umas coisas para a gente pensar, vou amarrar tudo, e aí você vai ver no final o tanto que vai fazer sentido. Ou não, talvez você no final fale que não fez sentido, mas eu espero que faça e você entenda. Então, quando a gente vai lá no comecinho da nossa história, você aprendeu isso lá no ensino fundamental, que o Brasil foi colonizado por Portugal. Né? Obviamente, isso todo mundo sabe. Mas como que foi essa colonização? Né? Por que Portugal veio para o Brasil? Porque ele queria explorar riquezas, né, para levar para lá, como os países da Europa estavam fazendo no século XVI. Né? Espanha também fez isso, a Holanda, a França, né, fizeram isso. Bom, quando aconteceu isso, então, esse processo de colonização, estou aqui projetando para vocês verem o quadro, quais foram os 3 tipos de pessoas que vieram para o Brasil para ganhar dinheiro com essa exploração colonial? Né? A gente tem 3 grupos básicos. A gente tem os traficantes, os empresários e os aventureiros. Como assim? Os traficantes, por exemplo, eles vieram explorar o quê? O pau-brasil. Então, fazia aquele escambo com os índios, derrubava o pau-brasil e levava para Portugal uma madeira muito valiosa. Quem eram os empresários? Aqueles que construíram os engenhos de cana-de-açúcar, para produzir açúcar também para vender para a Europa. E de exemplo de aventureiros, nós temos os bandeirantes, que saíam para o interior, por alguns motivos, mas o principal, a busca de ouro, né? E acabaram desenvolvendo uma série de coisas na nossa história. É engraçado, aliás, é interessante que esses 3 grupos de pessoas, eles vão se perpetuar na nossa história. Vai acompanhando o raciocínio, vai viajando comigo, que no final você vai entender onde nós vamos chegar. No Império, por exemplo, na Primeira República, quem eram esses 3 grupos? Você tinha os traficantes, que traficavam o quê? Escravos. Né? Tem a discussão que antes eram comércio, só tráfica depois de 1850, mas, enfim, é uma atividade moral, então você pode falar que é traficante o período todo. Ok. Você tem os empresários que, além dos donos dos engenhos de cana-de-açúcar, tinha os fazendeiros de café,
né? E você tem figuras como o famoso Barão de Mauá, que criou as ferrovias, os estaleiros, a iluminação e outras coisas. E os aventureiros, né, depois dos bandeirantes, a gente tem, por exemplo, os mercenários, que eram contratados, inclusive, pelo Estado para fazer serviços que hoje são militares, mas que naquela época você ainda não tinha militares oficiais, então você tinha mercenários. Ou seja, eles iam para o interior do país em uma aventura. Bom, a gente vai caminhando pela história e chega até hoje. Olha como que é hoje, que interessante. Você tem traficantes, empresários e aventureiros ganhando dinheiro. Quem são os traficantes hoje, né? Você não tem mais o escravo e o pau-brasil. Você hoje tem traficante de droga e seria pirataria também. Pode ser considerado, nesse esquema, um traficante. Você tem empresários, né? Grandes empresas, pequenas empresas. Mas quando a gente for falar do problema, você vai lembrar, por exemplo, dos escândalos que a Operação Lava Jato colocou, né? Como que era a relação de algumas empresas e empresários com o governo. E na questão dos aventureiros, nós temos, por exemplo, aplicativos. Então, o que a Fernanda colocou no final da fala dela é interessante porque quando você pega o que um Uber, um entregador de iFood faz, vai lembrar, por exemplo, aquilo que o Bandeirante fazia na colonização. Ou seja, é uma coisa muito incerta. Por exemplo, o Bandeirante ele ia para o interior correr riscos. É muito arriscado. Como é hoje você ser um Uber, né? Ou sair de bicicleta entregando iFood. Né? Outra coisa que é uma aventura, aplicar na Bolsa de Valores. Então, é até interessante, né? O professor Daniel falou que junto com essa mesa tem uma mesa falando de criptomoedas. Então, muita gente está fazendo o quê? Se aventurando nesses investimentos. E aí, né, todo mundo fala, é um investimento de risco. Ou seja, é uma aventura. Você coloca dinheiro ali, você pode ficar milionário, você pode perder tudo. Como os bandeirantes faziam. Eles iam nessa aventura em busca de ouro e eles não sabiam que alguns encontravam e ficavam ricos, outros eram devorados por animais, por índios, eram mortos, não voltavam, né? E tem também as pirâmides, que no Brasil a gente tem muito isso, né? Aqueles esquemas que você entra e vai chamando um amigo, que vai chamando um amigo, que vai chamando um amigo, até que quebra, e aí os que entraram por último se dão mal. Bom, quais são as características desses três grupos que se perpetuam ao longo da nossa história? Calma que no final vai fazer sentido. A gente vai amarrar e você vai ver que tudo isso tem a ver com o desemprego e a indústria 4.0. Por isso que a gente tem que fazer essa viagem primeiro. O traficante é aquele que age fora da lei ou fora da moralidade, né? Como era a escravidão. O aventureiro é aquele que se arrisca no que é incerto. Então, tal qual o bandeirante, muitos vão, mas poucos retornam. Então, o bandeirante ele entrava no interior em busca de ouro, saía, por exemplo, um grupo com 1.000 pessoas, voltavam 50 vivas, né? Mas 900 morriam no caminho e não conseguia riqueza nenhuma. Era uma aventura. Então, a mesma coisa quando você pega investimento na bolsa, em criptomoedas, em pirâmide. Quando você vai trabalhar como em aplicativo, poucos são os que ganham dinheiro. A maioria se dá muito mal, né? Então, perceba que é uma estrutura muito parecida. E é interessante porque você cria os eufemismos, né? Então, como é que a gente fala? Não vai falar aventureiro, vai falar empreendedor, investidor. Fica bonito, né? Fica bonito, você fala, eu sou um empreendedor. Você está andando de bicicleta debaixo da chuva para entregar comida para alguém. Se eu falar você é um aventureiro, vai soar ruim, então eu falo você é um empreendedor. Mas percebe que na essência não muda, né? A estrutura é a mesma. Bom, e o empresário? O empresário é aquele que tem uma empresa, obviamente, que faz ou ele vende uma mercadoria, ou fabrica, ou entrega um serviço, em troca de um lucro. Mas o que acontece ao longo da história do Brasil? O empresário, ele estabelece, ou ele deseja estabelecer uma relação com o Estado. Por quê? Porque nós temos no Brasil, para a gente começar a entender a injustiça social, um sistema em que o Estado cobra imposto da classe baixa
e da classe média para contratar serviços dos grandes empresários da classe alta que não pagam impostos, que ficam só no lucro. Então, quando uma empresa ela consegue estabelecer um contrato com o Estado, ela vai ter uma relação extremamente lucrativa. Isso, então, vai lá desde da história. Então, lá na colônia, por exemplo, você deve ter estudado a invasão dos holandeses, né? E o Brasil faz uma guerra, né? Os brasileiros, portugueses, expulsam os holandeses. Por quê? Porque aqueles empresários que eram senhores de engenho, eles estavam endividados com os holandeses. Então, foi negócio expulsar os holandeses. Percebe que, por uma questão pessoal, econômica, eles colocaram isso como uma questão política. Já vamos expulsar os invasores holandeses. O que eles queriam? Se livrar da dívida. Na Primeira República, a gente tem o convênio de Taubaté. Os fazendeiros de café, produtores de café, controlavam o governo foi lá, comprou o café, queimou para que o preço subisse. Então, hoje, você tem o quê? Você tem, por exemplo, as empresas querem que o Estado contrate elas para entregar um serviço. Então, você tem uma empreiteira. O que é o melhor negócio? O governo contratar a sua empresa para você construir uma ponte, um túnel, uma rodovia, um viaduto. Ou seja, o mais lucrativo que tem para você como empresário é você ter um contrato com o Estado. E aí isso vai... Você pode pensar que é só a grande empreiteira que vai construir uma ponte. Não. Né? A padaria do bairro pode ter um contrato para fornecer lanche para a escola. Então, isso já é um contrato lucrativo. Tá? Então, isso vai moldando as relações econômicas do Brasil, lá na sua base, e aí a gente chega nesse quadro que eu estou projetando para vocês agora. Tá? Esse quadro, ele mostra para você tomar cuidado com o seguinte: dentro dessa estrutura traficante, empresário, aventureiro, você tem dois grupos. Você tem o profissional e o ingênuo. Por quê? O profissional é o grande que entra nesse jogo e se dá bem. O ingênuo é aquele que tenta entrar e se dá mal. Então, por exemplo, quando fala de traficante, você tem lá o PCC, o Comando Vermelho, os grandes chefões que ficam milionários, mas você tem aquele que entra sonhando em ser um grandão, vira um aviãozinho. Aí o que acontece com esse? Ele é preso, ele é morto pela polícia, ele se dá mal, né? O empresário, você tem o grande empresário que quer tentar esses contratos milionários para ficar multimilionário, mas o pequeno empresário, muitas vezes, o que acontece com ele? Se ele for tentar fazer um esquema, ele vai levar multa, ele vai responder processo, ele vai quebrar, né? E o aventureiro? Você tem, por exemplo, os bancos, você tem as agências de investimentos que falam, invista na bolsa. E eles estão lá ganhando muito dinheiro. Aí você pega o seu dinheiro suado e dá para essas agências investirem o dinheiro. Então, por exemplo, hoje quando você entra nos influenciadores digitais, o discurso é um só. Poupança é prejuízo, poupança está ultrapassado, imóvel está ultrapassado. Invista seu dinheiro com a gente. Aplique o seu dinheiro na bolsa e você vai ganhar. Sabe o que é isso? Tem um filme na Netflix que se chama O Poço. Quem não assistiu, assiste para você ver. É um filme de terror, mas que é de pensar, que ele mostra, né, que a pessoa está num lugar que tem vários andares. E cada andar que a pessoa está, ela vai ter alguns benefícios ou não. Só que é engraçado que tem um personagem que ele passa o filme todinho tentando sair do poço. E há vários momentos que ele quase consegue. Mas quando está faltando pouca coisa para ele conseguir sair, algo dá errado. Tá? Então, para o ingênuo, esses investimentos são assim. A pessoa vai lá e entra, e aí ela fica naquela expectativa. Ela está quase dando certo. Ah, mas agora estamos passando por uma recessão. Aí a pessoa fala, beleza, a hora que passar a recessão eu vou ganhar dinheiro. Aí vem um problema, não, agora é ano de eleições, aí não, né, o mercado fica ruim. Aí a pessoa, beleza, é ano de eleição, vou esperar. Aí vem outra vez, beleza, vou esperar. E a pessoa passa a vida inteira perdendo dinheiro na esperança de que um dia ela vai ganhar. Mas enquanto aquele que está na parte de baixo está na expectativa de um dia ganhar dinheiro,
aquele que está em cima controlando essa ideia é quem está realmente ganhando dinheiro. Bom, aí vamos pensar o seguinte: por que isso se perpetuou na história do Brasil? E aí que eu quero chamar muito a sua atenção para uma coisa. Lembra, lá na escola, no ensino de História, Geografia regular, você aprendeu que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, primeiro, né? 1750, tal, James Watt, máquina a vapor e tal. Mas uma das coisas que explica a Revolução Industrial ter acontecido na Inglaterra do século XVIII foi a estabilidade política que ela conseguiu no século anterior. Então, houve a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, e aí foi lá no século XVII que a Inglaterra estabeleceu o sistema político que vigora até hoje, que é um rei, que é chefe de Estado, e um parlamento que elege o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Então, essa estabilidade política foi um dos fatores que permitiu a Inglaterra viver. Ou seja, por exemplo, o Brasil tem recursos naturais, mas ele não tem o contexto político que permite usar isso. Então, se a Inglaterra não tivesse o contexto político favorável, não adiantaria ela ter o carvão, o ferro, ela não iria ter a Revolução Industrial. Então, ela teve um contexto político favorável. Depois que a Inglaterra vivenciou isso, os outros países foram fazer o que? Eles foram correr atrás. Lembra, então, que aí o que a gente vai ter? Alemanha, França, Estados Unidos, eles vão falar o quê? Nós precisamos também viver uma revolução industrial, tá? E quem capitaneou essas revoluções nesses países? Os seus governos. França, o que a França faz? A Revolução Francesa, vem Napoleão, assume o governo da França, né? E o que o Napoleão faz? Ele começa a industrializar ao ponto de incomodar a Inglaterra. Né? E aí tem toda aquela guerra que faz até o Dom João VI fugir para o Brasil começar o processo de independência. Então, a França, e aí você já deve ter aprendido na escola, que o fato, depois desses países correrem atrás e se desenvolverem industrialmente, gera, inclusive, a Primeira Guerra Mundial. Né? Você tem a Alemanha, que na época chamava Prússia, governada por Bismarck, Otto von Bismarck, que também fala, vou industrializar. A Alemanha também precisa passar por isso. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, são incentivados em alguns governos. O Roosevelt, o presidente Roosevelt, entrou na história por ser um dos que fez isso e tal. Você tem dois casos também emblemáticos. O Japão, com o imperador Meiji, também industrializou o Japão. E a Rússia, é interessante, porque o czar Nicolau II foi tentar industrializar e deu errado, ele se endividou, o país entrou numa miséria, e aí vem a Revolução Russa, que leva à União Soviética, e aí com os governos soviéticos, principalmente o Stalin, ela se industrializa tanto ao ponto de que, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ela se torna rival dos Estados Unidos, e nós temos a famosa Guerra Fria, que é a União Soviética e os Estados Unidos disputando tecnologia. Então, percebam que depois da Inglaterra, o governo desses outros países, eles foram correr atrás do prejuízo para que os seus países também se industrializassem. E o que aconteceu com o Brasil? O que os governos do Brasil fizeram? Mantiveram essa relação. Ou seja, nós nunca tivemos um verdadeiro plano estatal de modernização da nossa economia. O máximo que a gente tem são a Era Vargas, a industrialização estatal da Era Vargas, e a industrialização, a abertura que o Juscelino Kubitschek fizeram, Vargas e Juscelino, mas elas são extremamente tímidas quando a gente compara com esses outros países. E por quê? Porque aqui nós vamos ver esses governos do Estado, ele está sempre refém desse quadro. Então, para que o traficante, o empresário e o aventureiro ganhem o dinheiro deles, essa situação não pode ser alterada. Então, veja o que vai acontecer. Um processo que começa lá no século XVI
E vai se arrastar até hoje, que vai formar o mundo capitalista em dois grandes blocos. Você vai ter o centro, tá aqui de vermelho, para você ler e acompanhar. Você vai ter o centro do capitalismo produzindo tecnologia e inovação, ou seja, conhecimento. Fernanda falou disso, a questão dos dados, da informação e tal. E a periferia do capitalismo, ela tem três funções: oferecer mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor, tá? Um grande exemplo que a gente pode fazer disso, né? O Brasil não tem nenhuma indústria automobilística própria, né? Todas as nossas montadoras são de fora. O que o Brasil faz? Ele exporta o ferro, ele extrai o ferro, o minério de ferro puro, e exporta isso para a China, para outros países que têm a tecnologia para transformar esse ferro em aço e transformar esse aço em carro. E depois ele vende esse carro para a gente. Então, percebe como que é a relação totalmente desigual? Ou seja, nós oferecemos a matéria-prima bruta e quem tem o conhecimento transforma essa matéria-prima bruta em um bem de consumo. É óbvio que a compra desse bem vai ser muito mais cara do que o dinheiro que foi ganho vendendo a matéria-prima. Ou seja, dentro do processo, desde quando você extrai o ferro até quando você entrega o carro na concessionária, o mais caro é o conhecimento que está embutido ali. Tá? Então, o país da periferia, ele fica de fora desse conhecimento. E esse é um dos problemas que a gente vai ver, tá? Que vai jogando esses países para a periferia desse processo. Bom, e aí, assim, né? Você, por exemplo, traz a tecnologia para cá, mas você não traz conhecimento. Então, essa montadora, ela monta uma fábrica aqui no Brasil, mas ela não vai entregar aquele conhecimento daquela produção. Ela vai fabricar, e o lucro que ela vai ter com essa venda vai para lá. O dinheiro volta para o país que tem o conhecimento. Enquanto isso, o país da periferia do capitalismo, ele fica só refém daquela situação. Então, com isso, né, tá aqui para você acompanhar comigo. Aqui entra o papel do Estado. É ele quem deve fazer a manutenção do capitalismo. Investir em educação, ciência e tecnologia para não ficar à margem desse processo. Então, quando você tem um Estado que investe em ciência, tecnologia e educação, você traz essa população para dentro desse projeto. Você insere a população no mercado de trabalho. Então, com isso, eu vou mostrando para você que o problema não é a tecnologia, não é a máquina, não é a Alexia. O problema é que, como dentro dessa falta de uma política estatal de inserir o país entre o centro do capitalismo, aqueles que têm o conhecimento, você fica à margem e aí, estando à margem, você vai gerando uma população fora, desqualificada para entrar nesse mercado de trabalho. E isso é o processo, esse é o projeto. Porque o país da periferia do capitalismo, ele precisa ter essa mão de obra barata para fazer o trabalho que os países do centro do capitalismo não vão fazer, porque lá as pessoas estão qualificadas, elas vão trabalhar com conhecimento. E aí os países da periferia do capitalismo não investem no conhecimento para que a população faça um excesso de mão de obra para se submeter a esses empregos ou ficar desempregada. Eu sei que ainda está meio confuso. Vamos continuar, que até o final eu espero que vai ficar mais claro. Olha só, quando a gente tem investimento, a gente insere a população. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, que é recente, né? Estamos aí na pandemia de Covid, e talvez vocês não saibam dessas informações. A BioNTech é alemã, é que faz a vacina da Pfizer. O governo alemão investiu 375 milhões de euros, ou seja, 2,4 bilhões de reais, para desenvolver a vacina da Pfizer, a pesquisa que desenvolveu a vacina. A Moderna recebeu mais de $1 bilhão do Ministério da Saúde dos Estados Unidos
seja, 6 bilhões de reais para fazer pesquisa. O mesmo governo dos Estados Unidos investiu $1 bilhão para Johnson criar a vacina da Janssen. O governo da Inglaterra destina $300 bilhões todo mês para órgãos de pesquisa em saúde. E um dos resultados disso foi a vacina da AstraZeneca, né? Outro exemplo aqui, em 2020, os Estados Unidos investiram mais de $50 bilhões na Boeing. Tá? Para quem não sabe, é uma fábrica de aviões, a maior do mundo. O projeto de um avião é caríssimo. Para você ter uma noção, são várias e várias fases desse processo. Só para testar, quando a Boeing está fabricando um avião novo, ela vai fazer um modelo e tal, só para testar se a asa desse avião, desse projeto, vai ter resiliência para aguentar uma turbulência, ela gasta $1 milhão em pesquisa só para ver se a asa aguenta uma turbulência. E quando a gente está falando dessas cifras nos países do centro do capitalismo, o que nós, aqui na periferia do capitalismo, estamos fazendo? Disputando edital de R$10 mil para pesquisa. Tá? E aí, o que você tem que fazer? Apresentar uma montanha de documento para você se inserir, disputar esse edital com os colegas. Se for aprovado, você tem que fazer uma pilha de relatórios depois, que toma boa parte do seu tempo, para você ter R$10 mil para fazer uma pesquisa. Né? Enquanto isso, por exemplo, a gente tem na história do Brasil a famosa Gurgel. O que foi isso? Uma tentativa de uma empresa nacional montadora de carro. Para vocês terem ideia, ela teve a ideia de carro elétrico na década de 80. Sabe o que o governo brasileiro fez? Se recusou a emprestar $3 milhões. Ou seja, enquanto nós estamos falando que os países do centro do capitalismo investem 50 bilhões em pesquisa em uma área, o Brasil não quis investir 3 milhões em uma montadora nacional. Né? E um exemplo, a Ford recentemente foi embora do Brasil. O governo federal investiu 14 bilhões na Ford. Então, veja, o governo federal investiu 14 bilhões numa montadora americana, estadunidense, mas não quis investir 3 milhões. Quando eu estou falando governo, não estou falando este governo, não. Estou falando da história do Brasil, estou falando que isso é uma estrutura. Então, a gente vem, né, os governos mudam, e aí mudam-se detalhes, mas na estrutura do país, quando eu falo governo, eu estou falando dessa estrutura. Independentemente de quem é o governante, essa estrutura se perpetua. Ou seja, nós estamos sempre na periferia desse sistema. Tá? Para a gente ter uma noção, o investimento em ciência, tecnologia, quando você pega o PIB, né, do país, a Alemanha investe 3% do PIB, o Japão 3,26%, a Coreia do Sul 4,5%, Israel investe 5% do PIB. Né? E o Brasil? O Brasil não chega a investir 1% do PIB. Né? A gente, em 2020, o investimento total foi 17 bilhões em ciência e tecnologia. Se a gente for parar para pensar, fazendo uma provocação aí de algumas notícias recentes, o que o Brasil fez? Se a gente for pegar só para fazer uma comparação, para você pensar como que está a situação. O governo gasta 15 milhões de reais com leite condensado, mas não gasta 3 milhões em investir numa montadora de carro nacional que na década de 80 projetou o carro elétrico. Estou falando disso que eu estou falando, não é um governo específico, eu estou falando que isso é uma tendência nacional. Olha só quais são as prioridades do Estado brasileiro. Né? Então, fica aí esse. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, no final, tudo vai se amarrar. Assim, espero, vocês vão entender onde que eu quero chegar. Mas vamos lá. Embraer, não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem aqui no Brasil a empresa brasileira de engenharia aeroespacial, a Embraer, ela fabrica aviões. É um orgulho essa empresa, terceira maior fábrica de aviões do Brasil.
Primeira coisa, você sabe a história dela, né? Ela é um orgulho da ditadura militar, ela foi feita em 1969. Só que você sabia que ela foi feita escondida porque o governo era contra? O fundador dela, o Osiris Silva, ele tinha que trabalhar de madrugada. Tem até um episódio em que se narra que o projeto da Embraer, o criador colocou ele numa pilha de documentos, lá no final, para ela ser assinada quando o chefe tivesse cansado e não visse. Então, assim, ela foi feita, foi um investimento, assim, uma insistência do fundador que teve que ir contra o sistema, porque o sistema não queria que o Brasil criasse uma empresa que fabricasse avião. Então, ela foi feita escondida. Beleza, em 1969. Aí ela começou a dar lucro. Em 1994, ela era a terceira maior fábrica de aviões do mundo, perdendo só para a Boeing e para a Airbus. O que o Brasil foi lá e fez? Privatizou. Vendeu ela por 154 milhões de reais. Para você ter noção, ela foi vendida por 154 milhões, hoje ela vale 18 bilhões. Ou seja, você percebe que não é só o reajuste, né? A cifra é muito grande, isso não é só atualização. Você vê que ela teve uma valorização muito grande. Tanto é que ela foi colocada em leilão, foi vendida em 57 minutos. Ou seja, né, a pressa de comprarem ela foi grande. Lógico. Né? Aí, se você quer mais, vendemos a Embraer em 1994. Né? Como que funciona hoje? O BNDES, que é um banco nacional de desenvolvimento, um banco estatal do governo, ele empresta 3 bilhões de reais para a United, nos Estados Unidos, comprar avião da Embraer. Olha como é que funciona. Você pega uma empresa estatal, privatiza ela, vende ela, depois você pega o dinheiro público do povo e empresta para uma empresa lá de fora comprar de uma empresa que também é de fora hoje. Né? Mas isso foi empréstimo, vai pagar. Sabe quanto que é os juros do BNDES? Em torno de 1% ao ano. Se você for fazer o financiamento de um carro, você vai pagar 15% de juros ao ano. Você vai pagar 15 vezes mais que uma mega empresa lá de fora. Você comprar um carro. Né? Sem contar, por exemplo, se você for no cheque do cartão, nos juros do cartão de crédito, hoje é 300%. Então, perceba que na nossa história, na nossa sociedade, o que vai acontecendo? A população ela vai estar sempre sendo explorada para benefício de um grupo, principalmente aquele que eu mostrei lá no quadro. E aí eu estou caminhando para mostrar que, no final, a gente tem uma grande massa de desempregado no Brasil. Não é porque nós temos não é porque a tecnologia está roubando emprego, é porque há um projeto econômico global de ter propositalmente uma massa de desempregado. Isso não tem nada a ver com tecnologia. Se você tivesse investimento em tecnologia e em educação, você não teria essa massa de desempregado. Nós vamos chegar lá, você vai ver que isso aqui vai ficar claro. Então, acompanhe aqui comigo essa parte aqui em vermelho. Manter um alto número de pessoas desempregadas nos países da periferia é um projeto político para manter uma reserva de mão de obra barata que se submete a condições indignas de trabalho e ainda desenvolve gratidão por isso. Por isso, não há verdadeiramente investimento em ciência, tecnologia e inovação adequados para empregos do futuro. Né? E aí tem um problema. Como você tem esse contexto internacional, então, os países que estão no centro do capitalismo e detêm o conhecimento, falam, olha, vocês aí fiquem na periferia do capitalismo, servindo de mão de obra, servindo só para exportar matéria-prima e comprar as coisas que a gente fabrica com o nosso conhecimento, esses países vão dizer o seguinte, fiquem na de vocês. Se vocês tentarem, de alguma forma, sair dessa situação, o centro do capitalismo vai fazer
com que voltem para o seu devido lugar. Então, ainda tem mais essa. Ou seja, sempre que um país da periferia do capitalismo ele tenta sair dessa situação periférica e se inserir no centro, o que esses países do centro fazem? Eles dão um jeito de voltar esse país para a sua condição de periferia do capitalismo. Como? Depende do país. Então, tem país, por exemplo, que é preciso ir direto numa guerra. Você pega e fala assim, aquele país está enriquecendo urânio para fazer arma nuclear, por isso nós precisamos tirar aquele governo. Pá, guerra. Outros, você pode fazer a famosa guerra híbrida. O que é isso? Você deforma a opinião pública para que, por meio do financiamento dos grandes meios de comunicação em massa e da ilusão de democracia, a população escolhe governantes, planos de governo que são entreguistas, que estão legitimando esse processo de exploração. Então, sempre que qualquer país do mundo periférico fala vamos investir em ciência e tecnologia e vamos nos colocar no centro do capitalismo, são feitas algumas coisas. Em alguns casos, guerra. Em outros casos, golpes. Em outros casos, manipulação da opinião pública. Então, por exemplo, você tem países que você tem uma ditadura. Então, você fala assim, nós vamos invadir esse país para levar a liberdade. Agora, você tem um país que não tem ditadura, como é que você faz? Bom, vamos fazer uma campanha, que aí a gente faz a cabeça da população que ela vota em quem vai perpetuar essa situação. E aí ela ainda acha que foi ela que escolheu. E aí você mantém aquela situação. Bom, para concluir, para terminarmos, então tem aqui, como que a gente lida com isso? Tá? Então, eu quero trazer aqui como conclusão 10 sugestões de como seria um projeto de Estado que não fizesse todo esse sistema que está fabricando essa massa de mão de obra periférica, que fica desempregada e se submete a situações deploráveis. Como que seria um projeto de Estado para inserir essa população dentro da inovação científica e tecnológica? Ou seja, ao invés de você criar uma massa de excluído que vê a indústria 4.0 se desenvolver nos países do centro do capitalismo, como que a gente faz para nós termos essa população inserida e vivermos isso não na periferia, mas na essência? Primeiro, definir um projeto de país que vá além das teorias importadas e que invista na economia. Ou seja, a gente tem que parar com essa discussão ridícula, reducionista, de conceitos muitas vezes ultrapassados, que foram importados de outras realidades e que não levam a lugar nenhum, e pensar na nossa realidade. Então as pessoas ficam assim, eu sou liberal, eu sou comunista, eu sou da social-democracia. Gente, isso está superado. Na indústria 4.0, a gente tem que pensar o seguinte, o que o Brasil precisa fazer? Faça aquilo que dá certo, independentemente de qual é o conceito que isso está ligado, se é liberal, se é comunismo, se é social, se é socialismo, não importa. O que a gente tem que fazer na prática? E aí, investir na economia. Então, como eu falei, a gente gasta 15 milhões com leite condensado, mas não gasta 3 milhões para investir numa indústria de carro genuinamente nacional. Não interessa qual que é a corrente ideológica que está por trás. A questão é, vamos investir na nossa indústria. Ponto. 2, investimento em educação integral. E essa educação integral, ela tem que ser o quê? Ela tem que ir primeiro básica, A pessoa tem que ir lá aprender o básico na escola e depois ir galgando as posições, porque a gente tem muito isso no Brasil. O sistema é falho, faz a pessoa desistir de estudar e depois ela acha que ela merece aquele subemprego, ela acha que ela não teve condição de aprender, quando foi o sistema que a excluiu, tá? E outra, essa educação ela tem que ser crítica, inclusive porque a população precisa ter consciência disso que nós estamos discutindo aqui hoje. Porque se ela não tiver consciência disso, ela vai sempre concordar em reproduzir esse sistema totalmente injusto que mantém o Brasil na periferia do capitalismo. Outra coisa, investimento de verdade em qualificação.
Aí eu falo o seguinte, primeiro, a máquina, ela está ali para fazer serviço braçal, beleza. Dando um exemplo aí. É claro que hoje tem inteligência artificial. Mas aí tá, quem cria, quem fabrica, quem comanda, quem conserta essa máquina. Então não adianta o sujeito estar lá com um doutorado numa área e o mercado está exigindo outra. Muitas vezes, o que você faz para manter o país no sistema periférico? Você oferece várias oportunidades do sujeito estudar uma coisa que não é aquilo que o mercado precisa. E aí ele se forma, ele está cheio de diplomas, mas ele não formou naquilo que é necessidade. Por isso que eu falo investimento de verdade em qualificação. E não fazer de conta que está se investindo. Outra coisa, investir em ciência e tecnologia não é oferecer bolsas. Sabe, aí alguém brincou, que a professora Fernanda estava falando aí no chat, vamos viver de bolsa. Gente, olha só, a ideia, por exemplo, a bolsa de doutorado, R$ 2.200. O adolescente acha que é dinheiro demais. Só que o doutorado é para uma pessoa adulta, madura. Quem vai fazer doutorado já está numa idade que geralmente ele é casado, às vezes tem até filho. Aí eu falo, você com R$ 2.200, uma pessoa com R$ 2.200, ela consegue pagar moradia, transporte, saúde, roupa, comida, e além de sobreviver, ainda ter dinheiro para viajar para a pesquisa dela, participar de evento, comprar livro. Veja, é uma ilusão. Esse investimento que a gente tem em ciência e tecnologia é uma ilusão. Ou seja, você não consegue... Tem um seriado, eu gosto desses exemplos práticos para ficar claro. Tem um seriado famoso, The Big Bang Theory, né? Que é de comédia, são dois cientistas lá dos Estados Unidos e tal. Eles são bolsistas, eles não são professores, eles são bolsistas de pesquisa de uma universidade de Los Angeles. E eles, né, o famoso Sheldon e o Leonard. E você vê que eles moram no apartamento, eles têm uma vida digna, eles têm a vida que um professor universitário aqui no Brasil tem. Mas eles não são professores, tanto é que em um determinado episódio, um deles quer fazer concurso para ser professor. Então, você vê a diferença que é investir. Ou seja, você com uma bolsa de R$ 2.200, você não tem condição de ter uma vida digna, de comprar, de alugar um imóvel lá no centro de Brasília para ir para a UNB e fazer pesquisa. Então, a gente tem na ideia que aquela bolsa de R$ 2.200 é só para comprar livro. Mas, na ideia, a bolsa era para a pessoa viver. Aí, o que a gente faz no Brasil? Você está morando na casa de parente, ou morando na casa dos pais e tal. Aí, você acha que aquele dinheiro é suficiente. Mas é uma ilusão, porque não era para ser assim. Você tinha que ficar por conta e quase ninguém vive. Acaba que a pessoa vai vender uma coisa, um chocolate, vai fazer um bico aqui e ali para sobreviver. E a gente vai introjetando na nossa cabeça que essas coisas são normais. Não são normais. Nunca foram. Né? E outra coisa, investimento em tecnologia, em ciência e tecnologia, em projetos que valham a pena. Né? Ou seja, não basta a gente ficar fazendo editalzinho de 10 mil, 20 mil reais, enquanto a Boeing está lá gastando 50 bilhões. Para a gente poder concorrer de fato, inserir nessa indústria 4.0, a gente tem que ter financiamento de pesquisa para valer. Né? 4, investimento e incentivo para a indústria nacional e o verdadeiro empreendedor. Ou seja, você precisa valorizar quando alguém quer começar alguma coisa, realmente tem incentivo, porque aqui no Brasil não tem. Você começa qualquer coisa, é tanta dificuldade que a maioria não consegue, quebra. Né? 5, criar sistemas inteligentes que desburocratizem os processos. Porque do jeito que é hoje, o que você faz? Você desmotiva os pesquisadores. Há uma desconfiança. As agências de fomento, elas partem do pressuposto que todo mundo quer roubar o dinheiro da pesquisa. Então, você tem que fazer licitação, tem que fazer tomada de preço, tem que ficar preenchendo relatório, sistema, conta, não sei, uma burocracia. O que a pessoa fala? Não vou fazer pesquisa. Eu vou gastar mais tempo provando para a agência que eu não estou roubando dinheiro do que no laboratório vendo o resultado da minha pesquisa. Né? 6, mudar essa cultura e essa mentalidade, que foi o que eu mostrei. Então, a gente ainda tem essa ideia do traficante
do empresário e do aventureiro. Ou seja, ou eu quero ganhar dinheiro de forma ilegal, ou eu quero ganhar dinheiro fazendo negócio com o Estado, ou eu quero ganhar dinheiro me aventurando em algo que vai me dar retorno rápido, grande e fácil. Não! Tem que parar com essa cultura. A gente tem que valorizar o trabalho duro e o estudo. Parar de achar que a pessoa que trabalha de verdade e estuda pra caramba é o trouxa. Essa cultura está entrada, isso tem que acabar. 7, investimento em artes e não na indústria cultural. Por mais que a inteligência artificial crie robôs inteligentes, será que a gente vai fazer robô mais criativo que um ser humano? Será que um robô algum dia vai criar uma obra como, por exemplo, os livros do Harry Potter? Será que o robô, agora a gente teve aí a tragédia com a Marília Mendonça, e aí as músicas delas foram relembradas, a mulher é genial, era genial, com aquelas músicas inspiradíssimas. Será que o robô vai ter uma inspiração para fazer uma música tão interessante? E aí eu estou citando ela de exemplo, teria tantas outras, né? Você pegar clássicos, Tom Jobim, Chico Buarque, será que a gente vai ter robô com essa criatividade? Que vai criar pintura, quadrinhos, cinema, teatro, séries. Para, por exemplo, fez sucesso agora Round Six, né? Bombou no mundo inteiro, aqui no Brasil. Aí eu pergunto o seguinte: por que uma série é da Coreia e não brasileira? Será que o brasileiro não tem criatividade para fazer uma série daquela? Ou será que ele não tem oportunidade? Enquanto a Coreia investe pesado nos seus artistas, tem aqueles grupos musicais e tal, aqui no Brasil a gente chama artista de vagabundo, de maconheiro, né? E aí quando você pega um Round Six, por exemplo, foi caríssima aquela série, mas depois o retorno veio. E aqui quando você investe 10 mil reais em um filme, aquele bando de vagabundo está vivendo. Então perceba que nós temos condições de ter muito campo para ser explorado que máquina nenhuma faz, que é do ser humano fazer. Mas o problema é que o Brasil não dá oportunidade. Você já viu o tanto que é difícil publicar um livro no Brasil? Né? Você podia estar aí, a gente podia ter várias autoras como aquela que escreveu Harry Potter, tantos outros, né, roteiristas com ideias igual de Round Six, não dão oportunidade para a pessoa. E a gente vai começando a achar que essa dificuldade é natural. Né? E aí, investimento em entretenimento, né? Por exemplo, o robô está ali para trabalhar. Você não vai fazer uma festa com robô, espero que não. Né? Claro que isso pode acontecer, mas não é o ideal. 9, investimento em tratamento de emoções da população, inclusive autoestima. Eu penso o seguinte: será que a inteligência artificial vai conseguir entender e tratar a subjetividade de um ser humano? A inteligência artificial vai ter empatia para saber o que é a dor da rejeição, a angústia, a ansiedade, o luto por um filho perdido? Mas aí quem aqui no Brasil tem acesso à terapia? Ou seja, você não tem acesso nem a fazer o curso, se você quer ser um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. É dificílimo você ter acesso. E depois você também tem dificuldade para ter acesso a esse tratamento. Né? Eu fui fazer psicanálise, R$ 500 uma sessão. Então, eu não tenho acesso. Se as pessoas não têm acesso, você também, né, diminui a formação. Quantas pessoas estão precisando de tratamento para emoção, tratamento psicológico, e não têm acesso a algo que máquina nenhuma vai fazer? Percebe? O problema não são máquinas. O problema não é a indústria, não é a tecnologia, não é a ciência, não é o conhecimento. É o nosso sistema que não tem manutenção e propositalmente mantém o Brasil na periferia do capitalismo. E, por fim, um projeto de civilidade. Ou seja, vamos pegar um exemplo aí. Recentemente, o Banco do Brasil fez uma reforma e fechou um monte de agência. Aí a pessoa fala, aí, ó, porque agora tudo é no aplicativo. Você acha mesmo que essas agências fecharam porque elas se tornaram obsoletas? Você acha que todo mundo sabe usar aplicativo de banco no celular? Ou seja, tem gente que não quer, tem gente que não domina, mas fica sem opção. Precisava disso?
Se o capitalismo fosse controlado, não. Você pode investir em tecnologia sem atropelar gerações anteriores. Ou seja, elas podem conviver. Ou seja, você pode ter quem quer usar aplicativo usando aplicativo e uma pessoa de idade que quer ir na agência, ir na agência. As agências não foram fechadas por causa da tecnologia. Elas foram fechadas para dar mais lucro. Aí você sobrecarrega os funcionários de um lado, deixa os clientes sem atendimento do outro lado, para que o banco tenha lucro cada vez mais bilionário. Ou seja, quantos funcionários dava para manter para que essas gerações que quisessem um atendimento mais humanizado tivessem acesso a elas? Então, aqui eu dei 10 ideias para mostrar o quê? O problema não está o problema não está na máquina, na ciência, no conhecimento, na tecnologia, na indústria 4.0, na revolução industrial. Sempre que tem uma revolução, sempre volta esse discurso: as máquinas vão roubar os empregos. Mas o problema não está nas máquinas, o problema está na falta de manutenção do nosso sistema injusto, que faz com que o Brasil se perpetue na situação de periferia do capitalismo, para que a gente viva refém dos países do centro do capitalismo, que detém conhecimento, tecnologia e ciência.